É muito comum que a maternidade venha carregada de medo e de uma percepção de que só a mãe consegue fazer o que é preciso, só a mãe consegue atender as necessidades daquele filho. E muitas vezes nós nos vemos presas com medo de entregar os filhos, até mesmo a Deus. Como assim, medo de entregar meu filho para Deus? Fica por aqui que hoje eu vou compartilhar com você um pouco da minha história de como eu consegui verdadeiramente entregar de coração os meus filhos a Deus. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Criando Vencedores. Aqui nós falamos de maternidade com fé, com propósito, com direcionamento e também muita racionalidade e muita estratégia. E hoje nós vamos falar sobre esse tema: entregar os filhos a Deus. Eu confesso que desde que o meu primeiro filho nasceu, o meu relacionamento com Deus se tornou muito mais próximo e eu comecei a orar muito mais durante o meu dia. Mas isso não quer dizer que eu estava fazendo isso por amor ou por espontaneidade. Com pouco tempo eu percebi que eu estava me aproximando mais de Deus por medo. Eu tinha medo de que qualquer coisa acontecesse com aquela criança, medo dele ter morte súbita, medo dele se afogar no travesseiro, de escorregar na banheira, medo de algum inseto picar ele, enfim. Aquilo já estava começando a me consumir. E o mais engraçado de tudo é que assim que o meu filho nasceu, eu fiz uma oração a Deus, entregando aquele filho ao Senhor. E conforme os dias iam passando e aquele sentimento ia aumentando, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Você entregou seu filho de lábios, mas você não confia que ele é meu e que eu posso cuidar melhor do que você. Eu falei, Senhor, é verdade. O que também me faz lembrar a passagem de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Naquele momento eu entendi que todo o meu esforço não seria o suficiente para guardar, proteger e cuidar da vida do meu filho. Que Deus é quem pode fazer isso muito melhor do que eu e que eu precisava aprender a entregá-lo a Deus, não só de lábios, mas também de coração, crendo que o Senhor responde às nossas orações. E não coincidentemente, o meu primeiro filho se chama Samuel. E a história de Ana já era uma história que tocava muito meu coração. Nesse momento é impossível não se lembrar da oração que ela fez e depois da entrega rigorosa que ela fez para cumprir o voto que ela tinha feito com Deus. Olha só o que diz em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias em que vivi. Antes de qualquer coisa, nós precisamos nos lembrar, os nossos filhos pertencem a Deus. E se nós fazemos essa entrega de todo o coração, eles serão bem cuidados, serão bem guardados e o nosso coração vai descansar. Uma das sobrecargas mentais da mãe é estar constantemente preocupada com seus filhos, com a saúde, com a disposição, com a violência deste mundo, mas nós precisamos aprender a entregá-los ao Senhor. Alguma vez você já viu esse exemplo de que você está lá no volante da sua vida, conduzindo, e aí você convida Jesus, vem Jesus, conduzir aqui a minha vida, mas você não solta o volante. E Jesus está ali, ó, no banco do passageiro, e você está aqui. Ah, põe a mão aqui um pouco, Jesus, mas a gente nunca entrega totalmente. Muitas vezes a maternidade, ela nos coloca nessa situação e nós estamos ali, ó, tentando controlar tudo na força do nosso braço. Seja situações, perigos, comportamentos dos nossos filhos que a gente está tentando controlar até a hora, mas não entrega 100%. Fala, Senhor, você já ouviu aquela música? É teu, somente teu todo o trabalho. O meu trabalho é descansar em ti. Claro, nós temos a nossa parte a fazer, mas o nosso coração, se o nosso coração anda ansioso, é porque não entregamos totalmente ao Senhor. Porque se nós não cremos que Deus está tendo o controle total das situações na vida dos nossos filhos, nós seremos atingidas pelo medo. E a única maneira de ter certeza de que Deus está no controle é abrindo mão da nossa própria resistência. Eu quero te lembrar que você pode confiar que Deus cuida do seu filho melhor do que você, mas para isso você precisa entregá-lo de coração.
Nós não podemos estar em todos os lugares, mas Deus pode. Não podemos ver tudo, mas Deus vê. Não podemos saber de tudo, mas Deus sabe. Não importa a idade dos nossos filhos, entregá-los na mão de Deus é um sinal de confiança e de fé. E é nessa entrega que a gente começa a orar. Ore entregando a Deus verdadeiramente seu filho, pedindo para que o controle saia da sua mão e vá para as mãos de Deus, mas também pedindo sabedoria, discernimento pelo que orar, como instruir, sobre o que conversar com seus filhos. Eu quero te fazer um convite ao nosso grupo de oração Mães que Oram. Nós nos reunimos toda sexta às 9 horas e vai ser maravilhoso ter você lá orando com a gente. Inclusive, vamos fazer essa oração de entregar os nossos filhos a Deus. Além disso, também quero te convidar para me seguir nas outras redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu compartilho com você o caminho para criar filhos fortes, vencedores, preparados para vencer nessa vida e na que está por vir. Eu espero de coração que você consiga fazer essa entrega e confie que o Senhor é poderoso para cuidar dos seus. Aproveita para compartilhar esse vídeo com outras mães, para que elas também consigam alcançar o alívio e o descanso. E lembre-se, você está criando um vencedor e não está sozinha. Eu te vejo no próximo vídeo.